Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Quero começar agradecendo a oportunidade que o pastor está me dando hoje. Aleluia. De ministrar a palavra. Glória a Deus. E hoje, o Senhor trabalhou muito comigo a respeito de imitarmos a Cristo. E eu já vou começar aqui imitando Aleluia. uma irmã aqui da igreja. Glória a Deus. Que eu vi ela fazendo um ato toda vez que ela vai pregar. E eu falei assim, Glória a Deus. que é bom, a gente replica. Amém. A irmã Chaveri sempre chama o esposo dela para orar por Glória a ela. Deus. Vou chamar meu esposo para orar por mim primeiro, tá, irmã? Aleluia. Vamos imitar o que é bom, irmãos. Glória a Deus. Reconhecendo a autoridade do meu esposo sobre a minha vida. Reconhecendo... Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai amado, estamos essa noite, Senhor, buscando a Sua presença, Senhor. Agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Mais uma oportunidade de estar na Sua casa. Oh, Pai amado, a minha esposa, Pai, a Sua filha, Senhor, Aleluia. que o Senhor escolheu um dia lá atrás, Pai, para Te servir na Sua obra, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, enche ela, Pai, Aleluia. da Sua sabedoria, Pai, Amém. da graça, Senhor, da ousadia e da autoridade sobre a vida dela, Pai. Aleluia. Que nos lábios dela, Pai, saiam palavras que venham de Ti, Senhor. Que ela seja agora, nesse momento, Senhor, canal direto do Senhor, que não tenha interferência alguma, Pai, para a Sua palavra ser pregada nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Eu, como sacerdote do meu lar, Senhor, eu entro em oração e intercessão pela minha esposa, Pai, pela Sua filha, Pai amado. E que toda palavra dita nessa noite, Senhor, seja como semente em terra boa, Senhor. Aleluia. Que ninguém que veio à sua casa essa noite saia do mesmo jeito, Senhor. Que nessa noite, Pai, através do Seu agir, Senhor, através do Seu agir do Espírito Santo, seja poderosa, grandiosa. Que haja transformação, cura, libertação. Oh, Senhor, vai de encontro a Sua palavra em cada um que esteja aqui na sua casa te buscando, Senhor. A palavra seja penetrada de dentro para fora. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, Pai amado, só temos que agradecer, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, enche da Sua presença. E use como instrumento a Sua filha, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Usa, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, versículo 1. Aleluia. Está escrito: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Que ousadia, né, irmãos? Imagina a gente ter essa coragem de falar assim, ó, pode me imitar. Pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Ei, que coragem. Paulo sabia realmente o lugar dele, onde ele estava. Aleluia. Posicionado em Deus. Glória a Deus. Né? Para eu adentrar nessa palavra, irmãos, eu vou pedir licença para vocês, para eu compartilhar um pouquinho do meu testemunho, um dos meus testemunhos. Glória a Deus. Porque onde tem sofrimento, tem testemunho. Glória a Irmãos. Deus. É verdade, Senhor. Né? As batalhas.
geram testemunhos. Glória a Deus, eu tenho muitos testemunhos. Hoje eu vou contar um dos testemunhos. E eu quero falar para os irmãos que estar aqui hoje é um cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida. Um dia o Senhor falou para mim que lá na frente eu iria ministrar a palavra e ia conseguir introduzir o meu testemunho. Esse testemunho. E eu pensava, como que eu vou fazer isso? Não vejo encaixe para isso. Mas aconteceu, irmãos. Hoje é a segunda vez que eu estou ministrando sobre o meu testemunho. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Glória a Deus. Então, irmãos, desde pequena eu gosto de música, sabe? Meu pai tinha um violão e ele tocava lá sempre a mesma música. E eu falava, pai, me ensina. E ele, você faz assim. Mas nem ele sabia o que ele estava fazendo, né? E eu ficava encantada. E eu cresci na igreja católica. Aí eu lembro que uma vez um irmão lá falou que ele ia dar aula de violão e era bem baratinho. E eu falei pro meu pai, e o meu pai falou que não tinha condições. Eu fiquei muito triste, muito triste. E eu ia pra missa, eu sentava sempre perto, assim, do louvor. E ficava, assim, impressionada. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo. Eu sempre gostei muito de música, eu via muita música, muita música. E quando eu já estava maior de idade, acho que com uns 19 anos, 20 anos, do nada eu falei assim, eu vou montar uma banda. Vou montar uma banda. Não tinha noção do que eu estava fazendo, gente. Mas eu falei, vou montar uma banda, vai ser só de meninas. Aí eu juntei as meninas e a gente começou a tocar. E as coisas iam acontecendo, sabe? Eu era muito ruim, irmãos. Sabia cantar nada. Estava desafinado, fora do tom. Nunca tinha feito aula. Era horrível. A banda não era legal. Mas eu comecei a caminhar nesse grupo assim, né, de músicos. Eu sempre envolvida, sempre indo a muitos festivais, muitas coisas. E o tempo foi passando. E eu mudei para uma cidade maior. E eu sempre gostei também de costurar. Se os irmãos olharem nas minhas redes sociais, eu só falo de costura. É uma paixão também que eu tenho na minha vida. Adoro costurar. E eu pensava assim, né? A costura, eu vou trabalhar com a costura. E eu pensava, se um dia eu for fazer faculdade, eu pensando com os meus botões, tá, irmãos? Eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Então eu falava com Deus lá daquele meu jeito, né? E daí eu falava assim, olha, se um dia eu for fazer uma faculdade, eu quero fazer faculdade de música. Só que eu morava no interior do estado de São Paulo e eu não tinha condição nenhuma de fazer uma faculdade de música na cidade grande, irmãos. Então eu já tinha me conformado que eu não ia fazer faculdade. Então eu vou costurar. E aí comecei a trabalhar com costura, estudar sobre costura. E eu lembro que um dia eu estava assistindo TV e passou assim um comercial. Curso de música na faculdade, na universidade. Eu morava bem perto de um dos campos da universidade, dava uns 5 minutos. Eu falei, uau, quanto que é isso? Eu fui ver lá. Nossa, dá pra pagar, não é tão caro, né? E eu fiquei, tipo, assim, abismada. Eu falei, meu Deus, um curso de música, não existia isso, né? Aqui. E aí eu vou resumir, né? Porque é muita história, mas vou resumir. Prestei o vestibular e logo eu estava ali numa sala com 80 alunos, irmãos. 80. E quando eu me vi naquele lugar, e eu fui lá para a faculdade achando que eu ia aprender a tocar violão, sei lá, sabe, cantar. Mas aí, no primeiro dia, os professores já falaram que era um curso de licenciatura em música. Eu nem sabia o que era licenciatura, mas era para ser professor de música. E eu falei assim, o quê? Eu vou ser professora de música? Eu só quero aprender música. Eu vou ser professora. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu falei, oh, meu Deus, eu vou ser professora de música. E nessa sala, a maioria do pessoal já eram músicos, ou filhos de músicos. Irmãos da igreja, tinha policial que queria aprender música para tocar na polícia. Então, assim, era muita gente com muita experiência lá. E tinha a Dani. Eu sentadinha lá, só observando. Logo no início, eles fizeram uma brincadeira para ver os talentos de cada um, né? Aí quem que tocava, tocou, e não sei o quê. E eu, como eu não sabia tocar nada, tinha que fazer. Era obrigatório alguém tinha que fazer alguma coisa. Falei, eu vou cantar, né?
Aí cantei uma música lá. E olha como Deus trabalha, irmãos. Tanta gente naquela faculdade, as minhas melhores amigas eram crentes. Eu não era crente, irmãos. Perdida. Total. E elas colaram em mim ali, evangelizando em silêncio. Elas nunca me chamaram para ir para a igreja, nunca ficaram falando na minha cabeça. Mas elas oravam por mim. E eu lembro que no meio do ano teve um concurso na faculdade, era um concurso de canto. Chamava Mais Bela Voz da faculdade, da UNOeste, que é a faculdade que eu estudei. Né? De cada curso só podia ir 2 pessoas. E aí o professor falou, olha, vai ter o concurso, quem quer participar? Imagina, metade da sala, uau, levantou a mão, né? E aí o professor falou, é muita gente, só pode 2, vamos ter que fazer uma seletiva. E aí juntou, marcou o dia, então vocês cantam aí que a sala vai escolher quem vai. Eu fiquei quieta, não levantei minha mão. E aí a minha amiga crente ficou falando, Dani, canta, 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 canta. E eu não vou passar vergonha, gente. Tinha professor de canto, era gente muito experiente. Ó. Eu não quero passar vergonha. E ela ficou a semana inteira na minha cabeça, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. Aí de tanto ela falar, eu cantei. E adivinha o que aconteceu? Eles me escolheram. Eu não sei explicar, irmãos. Eu não era crente, porque se eu fosse crente eu ia falar, glória, né? Foi Deus, gente. Foi Deus, porque ele não tem explicação, não tinha nada. Nem o pessoal entendeu o que aconteceu. Mas só sei que foram voltando, e saiu meu nome foi um dos. Eu escolhi, eu e mais um rapaz. E eu voltei pra casa tão feliz. Eu falei, meu Deus, eu fui escolhida. E aí, eu participei desse concurso. Foram várias eliminatórias e eu fui até o final. Eu não ganhei. Mas quando eu saí de lá, olha só, eu cantei uma música em todas as fases, que era da Amy Winehouse, que é uma cantora, que ela foi muito famosa uns 15 anos atrás. Acho que os irmãos devem se lembrar, senão vocês vão lembrar, porque eu vou colocar uma foto ali. Mas aí eu cantei uma música dela, ela tinha acabado de falecer, estava tocando muito e eu vinha escutando, vou cantar essa música. E eu cantei a mesma música em todas as fases. E aí, quando eu desci de lá, quando terminou, um monte de gente veio falar pra mim que a minha voz era parecida com a da Amy, que eu era parecida com a Amy, eu era mais magrinha, né? E aí, os próprios músicos da faculdade começaram a falar, Dani, vamos montar uma banda cover? Vamos, a gente toca com você. E, gente, eu me sentia assim tão pequena, sabe? E eu pensava, como que eles querem tocar comigo? Eu não sei nada de música e os melhores músicos queriam tocar comigo. Hoje, quando eu penso nisso, eu penso dos pequenos que a gente lê na Bíblia, que se tornaram grandes, né? Tudo começa lá, são os pequenos mesmo. Mas era Deus, irmãos. Desde aquela época era Deus. Porque tudo isso aconteceu para hoje eu estar aqui testemunhando. Aleluia. O que Deus fez na minha vida, irmãos. Desde sempre cuidando de mim. E aí eles falaram. Eu falei, mas gente, então vamos montar essa banda. Uma banda cover, né? Tá bom, então, vamos montar uma banda cover. Aí, irmãos, vai eu, a Dani, coloquei na minha cabeça, eu vou fazer uma banda cover, eu tenho que imitar. E não era brincadeira, irmãos. A gente tocava, eu nunca toquei de graça, eu sempre recebi. Então, pra mim, aquilo era um trabalho. E eu falei, já que eu vou imitar, eu tenho que imitar bem. E aí, o que eu fui fazer? Fui conhecer a Amy Winehouse, no profundo, irmãos. Eu passei a investigar a vida dessa mulher. Eu fiquei mais de um ano só ouvindo as músicas da Amy Winehouse. Eu ia pro serviço, voltava, eu ia pra faculdade, voltava, eu dormia. O dia inteiro assistindo o mesmo DVD dela, porque a gente imitava um show específico dela. E eu assistindo o DVD, porque eu tinha que decorar 30 músicas do repertório em inglês. Eu não falo inglês. Eu tinha que decorar os trejeitos dela. Ela era uma pessoa muito expressiva. Ela cantava muito, muito. E ela era toda assim, característica. A banda dela era um formato assim, muito assim. Tanto é que ela explodiu, né? E eu falei, eu preciso imitar. E como eu costuro, eu fui fazer os vestidos idênticos aos vestidos dela. E comecei essa coisa.
E aí trazendo uma palavra, sabe? Olha só. Imagina se eu estivesse fazendo tudo isso com Cristo. Sabe? Quando eu falei assim, agora eu vou ser a cover da Amy, eu vou imitar ela perfeitamente. Agora eu sou cristã, eu vou imitar a Cristo. O que eu tenho que fazer? Conhecer Ele profundamente. Preciso saber tudo sobre Jesus. Tudo. Nos mínimos detalhes. Preciso saber da família, preciso saber do que ele fez, por onde ele passou, por que ele veio, para onde ele foi. Eu preciso saber tudo. E aí eu entrei nessa coisa de ficar imitando a Amy, de ficar estudando a vida dela. E recentemente eu buscando o Senhor sobre várias coisas, e o Senhor me trouxe nesse lugar. Ele me disse, você não imitava a Amy? Agora imita a mim. Eu falei, Senhor, mas imitar a Amy não era tão difícil, né? Agora o Senhor. Mas Paulo conseguiu, irmãos, imitar a Cristo. E se Paulo conseguiu, a gente consegue, não consegue? A gente consegue, gente. Amém. Glória a Deus, a gente consegue. Tá. Então se a gente não consegue imitar Cristo, Paulo falou pra gente fazer o quê? Imitar quem? Imita Paulo. Quem está disposto a imitar a vida que Paulo teve por amor a Cristo? Ao ponto de perdê-la por Ele. Aleluia. Forte, hein? E eu fui assim, pensando, realmente, Senhor, eu fui estudar sobre a Amy. Acho que eu tinha que estudar sobre o Senhor igual, na mesma profundidade que eu estudei sobre ela. Nossa, como que eu pude? Fiz isso por ela, mas para o Senhor, eu ainda não estou fazendo. Mas quero fazer. Quero fazer. E daí, irmãos, essa banda, a gente tocou muito. Eu toquei muito. Em muitos lugares. Muitos lugares. E eu era muito assim sistemática, que eu ficava assim com os músicos. A gente tentava imitar o formato, eu fiz as cortinas para imitar o cenário. Era uma coisa assim, e olha, dava certo, porque as pessoas gostavam. E daí, o meu último show no Brasil, eu estava grávida da minha filha Mica, de 2 meses, e eu fiz um show lá no Rio de Janeiro, no terraço do Museu da Arte Moderna. E ali eu já sabia que eu ia dar uma parada por um tempo. O meu marido me acompanhou em alguns shows. Ele viveu essa experiência comigo, ele é minha testemunha ocular. E daí depois a gente veio para o Japão. E eu trouxe na minha mala os figurinos, as perucas. Eu tinha assim uma sensação de que eu iria fazer esse projeto aqui. E realmente aconteceu. Assim que eu cheguei aqui, eu fui convidada a fazer um show. E eu sentei na mesa com um empresário muito rico. E ele falou assim pra mim, olha, eu quero comprar o seu projeto. E eu vou te pagar um valor X por mês. E vou te colocar para tocar em todo o Japão e até nos Estados Unidos. Eu falei, só que dias antes, Jesus tinha me alcançado, irmãos. Aleluia. Eu já estava indo para a igreja. E eu já vinha pensando assim, o que eu vou fazer agora? Conflitos, né, irmãos? E eu falava, mas Deus, é minha profissão, eu me formei nisso, eu agora não faço nada de errado. Mas eu pensava, mas não combina mais também. E eu fiquei naquela luta e eu fui buscar de Deus. Falei com o pastor e ele falou assim para mim, Deus vai falar com você. E aí eu fiquei orando. E eu lembro que para eu fazer... Aí eu falei para esse empresário assim, falei, vamos fazer assim, eu faço um show. E aí depois a gente conversa. Aí ele falou, tá bom, porque eu queria ganhar tempo, sabe, irmãos? E aí eu fui fazer assim, um show. A banda lá pronta, o rapaz montou tudo pra mim. Eu só fui ensaiar, 2 ensaios. Eu lembro que no segundo ensaio eu tava cantando assim, olhando lá no fundo, e cantando e pensando, meu Deus, será que vai ser disso, né? E aí
o Espírito Santo falou claramente assim ao meu ouvido: é o último. Glória a Deus, é o último. E eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu falei: Senhor, eu queria isso, sabe? E me deu uma paz. E eu falei pro meu marido: é o último show, não vou mais fazer. Acabou. E eu falei: meu Deus, o Senhor é muito lindo. Aleluia. Depois eu voltei lá com esse empresário e falei pra ele que eu não queria, que eu não ia assinar nada. Ele não entendeu nada, irmãos. Ele não entendeu. Ele ficou insistindo. E eu falei: não quero, eu não vou mais, eu não quero. Sabe? E deixei pra lá. Eu vou pedir pro irmão colocar uma foto aqui, só pra validar o que eu tô falando, bem rapidinho. Olha lá. Aquela lá é a Amy, essa é a Dani. Parecia irmãos. Coloca a outra, irmão. Né? Pode tirar. Parecia, né? Mas tem uma coisa. Eu imitava a Amy por fora, irmãos. Por dentro eu nunca fui a Amy. Eu sempre fui a Dani, irmãos. Eu vestia um personagem. E com Cristo não pode ser assim. A gente tem que imitar a Cristo ao ponto das pessoas olharem pra gente. As pessoas olhavam pra mim no show, elas achavam que eu era a Amy, a viagem. Me chamavam de Amy. Eu não tinha... Quando eu vestia essa roupa, a Dani sumia pro povo, né? Pra mim não, eu continuava sendo a Dani. Eu passava assim nos lugares e as pessoas falavam: Amy. Eu achava mó estranho, porque eu não era a Amy. Mas eu tinha que entrar ali naquele personagem. Mas com Cristo não pode ser assim, irmãos. Tem muita gente vestida de crente e não é crente. Veste uma roupa de crente, postura de crente, posicionamento de crente, mas a atitude não é de crente. Isso decepciona, irmãos. Olha, a Amy, ela bebia muito e ela morreu de tanta droga que ela usava. Muitos problemas, perdida. Eu já experimentei bebida, mas eu não gosto. Meu pai, ele era alcoólatra, então eu nunca gostei de bebida. E quando eu ia fazer os shows, a Amy sempre estava com uma taça. Então eu tinha que estar com a taça. É que eu fazia, eu ia lá no bar e falava: tem algum suco aí de alguma coisa aí de uva pra fazer um drink pra mim, sem álcool? Aí o povo não entendia nada, porque eles achavam que eu também era doida igual ela, sabe? E daí eu ficava ali no show, só tomando aquele suco assim, com aquele negócio, né? E várias vezes, várias ocasiões, o pessoal vinha e me dava a garrafa, me dava os drinks assim, ó, no meio do show e falava: bebe, Amy. E eu fazia assim e falava... Eles ficavam decepcionados. Uma vez, eu lembro que uma pessoa falou assim: essa Amy é do Paraguai. No meio do show. Aí eu botava no chão assim. Aí sabe o que o Senhor me fez refletir sobre isso? Sabe quando a gente está imitando o ser de Cristo? E aí a gente vai conversar com o ímpio. E ele se decepciona com a gente. Fala assim: uai, mas você não é crente? Mesmo que você não é a Amy? Você não é crente? Com essa atitude? Com esse comportamento? A pessoa tem uma decepção. E aí ela não quer vir para a igreja, ela não quer fazer parte assim, da nossa comunhão, porque ela viu uma imitação por fora. Não foi uma imitação genuína de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo ao ponto das pessoas olharem para nós e verem Cristo. É uma imitação ao ponto de onde a gente chegar, a pessoa às vezes sem a gente falar nada, a pessoa saber que nós somos de Cristo. A presença de Cristo caminhar com a gente em todo o tempo, sabe?
precisa estar vestido de Cristo. A gente pode estar lá na fábrica e com uniforme igual a todo mundo. Mas no meio daquele todo mundo, você que tem Cristo se sobressai. E alguém olha assim no meio daquela multidão e fala, aquele lá é diferente. Glória a Deus. Por quê? Porque você imita Cristo. Daí, irmãos, eu me abandonei a música, deixei tudo pra lá e falei assim, agora eu vou fazer música pro Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, entreguei tudo pro Senhor. E aí eu fui com uma sede, assim, eu recém-convertida, numa igreja que não tinha grupo de louvor. Só tinha um irmão lá e uma irmã que estavam ajudando. E eu cheguei no gás, assim, ó, no gás que eu vim lá da banda lá de fora, eu pisei na igreja, assim. Sem sabedoria nenhuma. Hoje eu entendo tudo que o Senhor deixou acontecer comigo. Eu precisava passar por um tratamento. Eu precisava aprender muitas coisas para o meu ego não se sobressair. Porque quem trabalha com música, músico, é artista. E é muito fácil o ego subir, irmãos. Muito fácil. E aí eu já cheguei e falei assim, olha, eu posso ajudar porque eu fiz música e não sei o que. Já fui me enfiando ali. E não deu muito certo, irmãos. Não deu certo. E aí eu comecei já meio a ficar incomodada. Eu falei, mas Senhor, não estou entendendo. Como que vai ser isso? E resumindo assim, aqui no Japão, eu já visitei muitas igrejas. E eu sempre estou observando o louvor. Porque música é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu entendo que nada que a gente viveu lá no passado, antes de Cristo, foi por acaso, irmãos. Nada foi por acaso. Até os nossos erros, o Senhor usa para testemunharmos das transformações que Ele faz na nossa vida quando a gente encontra com Ele. Então, eu comecei a observar e alguns pontos me deixaram muito triste, irmãos. Muito triste. Que eu penso, lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Retenham o que é bom. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que era bom na música lá? Quando eu fazia música lá pro mundão, o que era bom? E eu levantei os pontos bons. Eu vi músicos muito dedicados, muito empenhados, sabe? Assim, que se eles falassem assim, vou fazer, eles faziam com maestria. Era muita preocupação com a excelência. Era muito estudo. Os músicos não param de estudar. É uma vida de estudo. E muito ensaio, muito compromisso. Isso é o bom. E daí eu fui pensando, refletindo sobre isso. E aí eu vi na igreja muita falta de compromisso. Muita falta de interesse em estudar mais, em aprender mais. Que aquilo foi doendo no meu coração, porque eu falei assim, Senhor, quando eu fazia lá para o mundo, era com excelência. Então para o Senhor eu quero fazer com excelência. E aí como eu vi que não ia acontecer a excelência, eu saí fora, irmãos. Eu falei, eu não quero fazer parte disso. Para mim era um conflito muito grande, irmãos. Muito grande. Acho que eu tinha uma ilusão assim na minha cabeça que eu ia chegar na igreja e eu ia ver músicos no nível de que eu via lá fora. E quando eu não vi, e ainda eu fui me envolver e ainda fui criticada por isso, por querer melhorar, eu fiquei muito decepcionada, irmãos. Muito decepcionada. Não foi fácil, sabe?
cheguei a um ponto de falar assim para o Senhor. Eu falei para o Senhor, Deus, nunca mais eu piso numa igreja e me ofereço para ajudar no louvor. Eu não ofereço. Quando nós tínhamos nossa igrejinha, eu cantava lá com o playback porque não tinha ninguém para cantar, irmãos. E aí eu fazia. Mas eu tinha falado, nunca mais eu chego numa igreja e falo, olha, eu fiz faculdade de música, olha, eu posso... Não, nunca mais eu falei aquilo. Porque, irmãos, eu sofri muito. Diante de toda essa experiência que eu passei, eu ficar sentada num banco, porque as pessoas sabiam tudo que eu tinha feito na música, e elas, por orgulho, no altar, não deixaram eu participar, isso gerou uma mágoa dentro de mim. E eu chorava no louvor. E foi no meio de um choro desse que eu falei para Deus, eu não me coloco mais à disposição. E aí as coisas foram caminhando e o Senhor me trouxe aqui. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei quietinha, né, pastor? Eu não falei nada pro pastor. E eu lembro que um dia... E eu tava tranquila já sobre isso, viu, irmãos? Eu já, tipo assim, eu já tinha desencanado, assim. Eu vou usar esse termo. Eu tava adorando a Deus, eu tava feliz. E era isso, e ponto, né? E eu lembro do dia que o pastor falou aqui, né? Que estava precisando muito de alguém para ajudar o louvor, porque os irmãos não estavam aqui e tal. E eu quietinha no banco, assim. E aí o pastor foi e ele falou de novo. Irmãos, fizeram até o grupo lá, SOS, DSOS, não sei o quê. E aquilo... Espírito Santo, pá! Aí eu chorei muito aquele dia. Muito. E eu falei pro pastor assim, pastor, eu posso ajudar? Ajudar. Né? E aí, para honra e glória do Senhor, eu estou ajudando até hoje. Glória a Deus, eu sou muito grata, sabe? Sabe o que eu sinto a respeito disso, irmãos? Que Deus, Ele me honrou. Aleluia. Sabe, estar aqui hoje, fazendo parte do louvor, é uma honra. O Senhor não permitiu que eu voltasse para o Brasil com essa mágoa. Na terra onde nós somos humilhados, o Senhor traz a honra. Aleluia. Sabe, para mim é uma honra. Aleluia. As primeiras vezes que eu cantei aqui no louvor, eu me senti muito honrada, muito feliz, sabe? Muito feliz. Aleluia. E eu venho buscando do Senhor. Porque independente da nossa vontade, o Senhor nos usa do jeito que Ele quiser. Amém. Nós temos que estar disponível para o Senhor para fazer a obra em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não é porque eu gosto de cantar que eu só vou cantar, irmãos. Eu tenho que estar disponível. E eu já falei para o Senhor, me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Me tira, me coloca, me leva, faz o que o Senhor quiser. E eu venho entendendo que, diante de tudo que eu vivi na música, tudo que eu aprendi, eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu estou à disposição do Senhor para ser usada como Ele quiser. No louvor, em qualquer lugar, irmãos. E olha só que legal. Sobre imitarmos. Eu estava estudando na internet e eu vi um psicólogo falando que imitar alguém que você admira ou tem como modelo é a forma mais rápida de aprender qualquer coisa. Ó. Então, se nós imitarmos a Cristo, porque nós admiramos a Cristo, né, irmãos? Ele é o nosso modelo. Então, imitando Ele, nós vamos aprender muito rápido. A psicologia fala isso. É assim que aprendemos sobre o mundo
Imitando. Imitando, nós aprendemos sobre o mundo, aprendemos a falar. Como que uma criança aprende a falar, gente? Imitando. Andar, interagir com os outros quando somos bebês. A psicologia fala isso. Tudo se aprende na imitação, irmãos. E olha, tem uma pesquisa científica que é da Livraria Pública da Ciência, que foi lançada no ano 2000. E lá, eles mapearam a frequência cerebral de 2 cérebros. Sabe quando uma pessoa está imitando a outra? Sabe a brincadeira de imitar? Você faz assim, a pessoa faz assim, faz assim. Então, eles mapearam esses 2 cérebros aí, um imitando o outro, tá? Então, quando uma pessoa imita o outro, o seu cérebro, ele entra na mesma frequência da pessoa que está sendo imitada. Olha isso. O cérebro de quem se imita se torna parecido. O cérebro de quem imita se torna parecido com o cérebro de quem executa a ação. E essa frequência determina a forma como você vê e age no dia a dia. Irmãos, olha que profundo. Agora imagina Jesus. Vamos imitar Jesus. O nosso cérebro vai entrar na mesma frequência de Jesus. E entrando na mesma frequência, isso vai determinar a forma que a gente age, as nossas ações. Então, se você e eu ainda não temos as ações de Cristo, é porque nós não estamos imitando a Cristo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da sua mente. Imitamos a Cristo, as ondas cerebrais, a frequência do nosso cérebro passa a ser igual à frequência de Cristo. E aí nós vamos ser capazes de experimentar, nós vamos renovar a nossa mente, porque a gente vive, o nosso cérebro, ele vibra na nossa frequência, mas se a gente imita Cristo, ele vai vibrar na frequência de Cristo. E aí nós vamos ter a nossa mente, nós vamos ser transformados por causa da renovação da nossa mente, da frequência cerebral. E aí sim, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá, Dani, mas como que a gente imita Cristo? A Dani, quando imitava a Amy, a Dani imitou roupa, a Dani imitou gestos, a Dani imitou a forma de cantar, timbrava a voz para ficar parecida, a Dani imitou... Gente, eu era tão... A Amy, ela usava uma sapatilha de balé sem sola. Quem já fez balé sabe, sabe aquela sapatilha sem sola? Ela andava para todo lugar com aquilo. Eu comprei uma sapatilha e eu andava também. Pisando nas pedras, doía meu pé, mas só porque eu queria imitar a Amy. Todo mundo na minha cidade me conhecia como a Amy. Imagina, gente, todo mundo conhecer a gente como imitadores de Cristo. Imagina! Fiquei pensando nisso e falei, nossa, que legal que ia ser, né? E aí eu lembro que o pai da Amy, ele escreveu, acho que depois de 3 anos da morte dela, ele escreveu uma biografia sobre a vida dela. E eu vi aquilo assim, eu falei, eu preciso desse livro. Preciso ler essa biografia, eu preciso saber o que o pai dela falou sobre ela. Só que naquela época eu não comprava nada pela internet. E aí eu vi nas livrarias da cidade, não tinha. E aí um dia teve uma exposição de livros. Eu falei assim, eu acho que lá vai ter esse livro. Andei mais de 1 hora no sol quente para ir lá comprar a biografia da Amy. Fui lá, irmãos, paguei sem pensar 2 vezes, assim, pá. Peguei o livro e voltei para casa toda feliz, irmãos. Eu li o livro em 2 dias. 2 dias eu devorei o livro. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Mais eu lia, mais eu queria ler.
aqui, ó, a biografia de Cristo. Imagina, irmão, se a gente tivesse a sede de ler isso aqui, ó, para conhecer a Cristo. Sabe? Pra gente ler assim, ó, sem parar. Porque a melhor forma de a gente conhecer a Cristo é conhecendo a sua palavra. Porque Ele é a palavra. Não tem outra forma de conhecermos a Cristo se não conhecermos a sua palavra. E eu me envergonhei, sabe? Quando o Senhor me trouxe todas essas coisas. E eu falei, nossa, é verdade. Eu li o livro da Amy. E depois eu li de novo, tá? Eu li de novo, porque eu queria ter na ponta da língua a história da Amy. Eu sei tudo sobre a história dela. E aí eu falei assim, mas com Cristo, né? Ô, dificuldade, né, irmãos? A gente pega para ler a Bíblia, tudo acontece. E aí você deixa a Bíblia para lá e vai fazer outras coisas. Mas não deveria ser assim. Deveria ser muito mais do que... Estou falando de mim agora. Eu tenho o dever de querer ler mais a Bíblia do que quando eu li aquele livro. Porque quem é Amy perto de Cristo? Mas Dani, como que eu faço para ser uma cópia de Cristo? Porque cristão, irmão, sabe? O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Às vezes a gente fala assim, eu sou cristã. Eu sou cristão. É pesado, irmãos. Nós somos, para falar isso, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos. Então, para que a gente possa buscar a sermos uma cópia de Cristo, nós temos que contemplar Jesus. Nós temos que estar perto de Jesus. Nós precisamos passar um tempo com Jesus. Vocês já observaram que quando a gente começa a andar com um certo tipo de pessoas, a gente começa a ficar parecidos com elas? Começa a andar com um grupo de empresários, você vai estar virando empresário ali. Daqui a pouco você está vestindo as roupas, não é? Não é? Começa a ir lá pra balada, andar com o pessoal que gosta de balada, você vai estar vestindo roupa de balada, ouvindo música de balada, conversando conversa de balada. É assim, irmãos, o ser humano tem a tendência a imitar, desde bebê. A gente tem que vigiar para ver quem a gente anda imitando. Porque a gente tem que imitar a Cristo. E a gente precisa passar um tempo com Ele. Não tem como a gente imitar uma pessoa que a gente não conhece. Vocês me conhecem um pouco. Mas para vocês me conhecerem profundamente, vocês teriam que estar mais tempo comigo. E aí vocês vão ver quem realmente é a Dani é. Relacionamento, irmãos. Nós precisamos nos relacionar com Cristo. Intimidade. Amizade. Jesus, nosso melhor amigo. Ei, Jesus, senta aqui, vamos conversar, tá tão difícil. Precisamos ler a palavra. E sobre todas essas coisas, nós precisamos praticar. Não adianta nada fazer tudo isso e não praticar. Porque lembra o que a pesquisa falou e o que o versículo falou também? Que a nossa mente vai sendo transformada. E aí reflete nas nossas ações. Então nós precisamos imitar a Deus em tudo. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O amor é a chave, irmãos. Nós somos amados, nós amamos.
Então, como que nós vamos imitar Jesus? Sem amar. Jesus, Deus, é amor. Porque Deus, Ele amou tanto, nos amou tanto, ao ponto de dar o seu único filho. O amor, irmãos. Quando nós amamos as pessoas sem distinção, sem julgamentos, sem preconceitos, sem comparações, as pessoas já veem a gente diferente. As pessoas às vezes têm muito preconceito com crente, porque elas acham que crente é chato. E aí quando vê assim, já aconteceu isso comigo, da pessoa já meio que... Mas aí quando você vai conversando assim, e vai demonstrando para a pessoa que você não vai julgar ela por causa da aparência, por causa que você tá ali pra ficar próxima. E aí você vai ali fazendo amizade e vai amando. Dá um trabalhinho, irmãos, dá um trabalhinho. Mas é o nosso dever. E aí você vai cuidando e vai trazendo ela para perto de você. E aí ela vai pensando, nossa, esse crente é diferente. Ele não me julgou, ele tá me amando. E olha, as atitudes dele, ele fez assim, deu certo, vou imitar ele. Vou fazer também. Até o ponto dele falar assim, quem é esse Cristo que você segue? Eu também quero seguir. Ô glória, né, irmãos? Ô glória! E aí a gente apresenta Cristo pelas nossas atitudes. E aí a gente cumpre aquilo que Jesus falou pra gente fazer, o id. Ir. E quando eu imitava a Amy, eu queria muito ir lá em Londres, ver onde ela morava, e não sei o que, um monte de coisa. E aí eu fui pesquisar sobre os músicos da banda dela. Pesquisei, achei na internet. Porque a minha vida girava em torno disso, irmãos. Era isso que eu fazia. E aí eu conversei com o guitarrista. Se vocês assistirem os vídeos dela, a maioria dos shows, ele sempre estava do lado assim dela, com um chapeuzinho e uma guitarra vermelha. E eu mandei uma mensagem, ele me respondeu. E daí ele falou assim pra mim, você mora onde aí no Brasil? Eu falei, eu moro em Presidente Prudente. Aí ele falou assim, é perto de Araçatuba? Eu falei, é 2 horas, né? Aí ele falou assim, olha, no mês que vem eu vou estar lá. Eu falei, em Araçatuba? Ele falou, é. Eu falei, sério? Como? Aí ele falou assim, não, é porque eu tô com um projeto aqui, que daí eu juntei todos os músicos da Amy, e a gente tá viajando para vários países, tocando as músicas da Amy de acordo com o estilo de cada país. Então, no Brasil, a gente vai tocar as músicas versão samba e MPB. Vai ter 2 cantoras que vão cantar e a banda vai estar lá. É um projeto e vai ser na virada cultural. Aí ele falou assim, você quer ir lá? Eu falei, eu quero, né? Eu quero. E aí ele falou assim, então vai. Me passou o endereço. Aí eu peguei um dos músicos que tocavam comigo, que falava bem inglês, a namorada dele, e a gente foi. Pensa numa alegria, irmãos, eu felizona. Falei, uau, o mais perto que eu cheguei da Amy. Surreal. E eu jamais tinha pensado que isso um dia pudesse acontecer na minha vida. Eu conheci os músicos dela, os músicos que eu via no DVD todo dia. E aí eu fui no hotel. Esse homem recebeu a gente, muito educado. E daí ele falou assim, vou dar essa pulseirinha aqui pra vocês. Aí vocês podem ir lá no show, vocês podem subir lá no backstage, que eu vou apresentar a banda pra vocês. E aí a gente foi. E eu conheci todos os músicos da Amy. E aí lá no show, tava a banda tocando assim, igualzinho lá no DVD que eu imitava. E eu no cantinho assim, eu só chorava. E aí, foi um show na praça, lá de Araçatuba, tinha assim, acho que umas 200 pessoas. E foi no dia do meu aniversário, irmãos. Dia 25 de maio. Eu falei, Deus, o Senhor fez isso pra mim. Isso foi um presente pra mim. E eu me sentia ali muito perto dela. Porque só faltava
Ele. Sabe, mas hoje eu penso assim, quão vago isso tudo é, sabe, irmãos? Porque o que eu quero hoje é estar perto de Cristo. Quem dera eu tivesse a oportunidade, sabe, de estar lá no coral celestial cantando Santo, Santo, Santo para Ele, entende? Esse é o meu alvo. Eu acho que deve ser o de vocês também, né? O nosso alvo é Cristo. Ansiamos pela volta dele. Tudo aqui nessa terra passa. Tudo isso que eu vivi passou. Sabe, mas eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez. E uma vez falaram assim pra mim, apaga tudo esse negócio aí da Amy. Apaga tudo, deleta tudo. Aí eu até deixei em off assim a página. Mas depois eu abri de novo e falei, não, é o meu testemunho. Não, eu não posso ter vergonha do que Jesus fez por mim, fez comigo. De que vai valer tudo isso que eu vivi se não for para testemunhar o que Ele fez comigo? Não posso. Tá lá, pode ver. Eu não sou mais aquilo. Jesus me transformou. Pela graça e misericórdia, porque eu não sou merecedora de nada, irmãos. De nada. E aí eu cheguei no meu ápice, assim, com essa coisa da Amy, que foi fazer uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem da Amy. Ela tinha uma tatuagem da avó dela, e eu tatuei ela igual a tatuagem dela. Eu pensando, meu Deus, olha o que eu fiz. Se eu fiz isso por ela, imagina para o Senhor, né? Não estou falando que eu fazer tatuagem para o Senhor, mas falando, imagina que eu não devo fazer por Ele, por Cristo, diante de tudo que Ele fez por mim, ao ponto de se entregar lá na cruz, sabe? Em favor de mim que nem mereço. Então, assim, irmãos, que nós possamos imitar a Cristo ao ponto das pessoas, assim como elas olhavam para mim e falavam, elas olharem para nós e falaram, olha, cristão, uau, cristão, olha lá, cristão passando, cristão. Aqui, ó, eu aqui. Vem aqui conversar comigo, porque você é muito legal, você é cristã. Oh, você ama, você cuida. Você não tem preconceito, você ajuda. Você fala coisas boas. A sua presença é diferente. Eu quero andar com você. Eu quero ser igual a você. Que a gente possa imitar a Cristo ao ponto de a gente poder ter a audácia de Paulo. De falar, ei, me imita. Pode me imitar. Naquela época eu falava, eu sou cover da Amy. Eu imito a Amy mesmo. Mas eu ainda não tenho essa autoridade para falar, me imita, porque eu sou imitadora de Cristo. Eu reconheço que eu preciso ainda gambatear bastante. Mas eu quero seguir esse caminho. E eu creio que os irmãos também querem, amém? Querem, né? Ser cópias de Cristo. Uma réplica fiel em tudo. Sabe, irmãos? Eu quero falar para os irmãos o seguinte. Pra gente, isso tudo aconteceu comigo. Né, Deus estar aqui hoje contando meu testemunho. Mas a virada de chave foi quando eu entreguei a minha vida para Cristo. E aí eu vi tudo ser transformado. Então o ponto de virada é você entregar a sua vida para Cristo. E eu quero fazer um convite para você, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo. Entrega hoje.
agora. Porque um dia eu estava numa cadeirinha sentadinha assim, ó, por acaso na igreja. E aí, quando o pastor fez o apelo, eu nem sei como eu levantei a minha mão, porque eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Só sei que eu senti uma vontade. E eu fui lá na frente, arrastei meu marido, ele também foi sem entender. E a gente aceitou a Cristo desse jeito. Não pensei muito não, porque a gente pensa muito, não. Eu só fui. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu falo, oh Deus, eu não podia ter conhecido o Senhor antes. Quanto tempo eu perdi da minha vida, perdida. Queria tanto ter entregado minha vida para o Senhor antes. Por que eu não fiz isso antes? Mas tudo tem o tempo certo, né, irmãos? Então eu vou pedir para o irmão colocar um louvor. Pedir para o pastor vir aqui na frente para nós orarmos. E se você que já entregou a sua vida para Cristo, mas sente que ainda não é uma cópia de Cristo, assim como eu sinto que eu ainda não sou, eu também preciso dessa oração. E você quer a partir de hoje se tornar uma cópia de Cristo, buscar andar por esse caminho, vem aqui na frente também. Vamos orar a respeito disso. Vem sem vergonha. O irmão, apaga a luz um pouquinho, irmão. Se joga e fala para Deus: Senhor, eu quero ser uma cópia de Cristo. Se Paulo conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou conseguir, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Em nome de Jesus, me dá a autoridade de Paulo, me dá a ousadia de Paulo, a coragem de Paulo, para que eu possa ser uma cópia do Senhor, como ele foi. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, enquanto eu vou cantar aqui um louvor, esse louvor ele fala sobre nós não sermos nada, de que tudo que a Dani viveu lá atrás não é nada. Porque tudo é Cristo. Aleluia. Tudo que eu vivi, tudo que, sabe, todos os amigos, os amores, todos os shows, tudo não é nada. Tudo não é nada quando eu olho para Cristo. Então, enquanto eu canto esse louvor, venham e vamos orar em unidade, igreja. Eu sei que todos nós precisamos ser uma cópia de Cristo. Amém? Pode soltar, irmãos. Glória a Deus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro